Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta Casa do Caminho. Que a paz do Senhor Jesus seja em todos os corações. Alegria, né? Estarmos aqui reunidos para mais uma noite de comunhão, né? De troca de experiências, né? Queridos, antes da palestra do Marcos, nosso querido confrade, o Marcos, alguns avisos. A casa comunica e agradece a participação de todos os irmãos na colaboração com os alimentos não perecíveis que compõem a nossa cesta básica e comunica que continua precisando, viu? Continue colaborando na medida do possível para que nós possamos atender as nossas 80 famílias a partir de agora, né? Nós vamos atender 80 famílias. Olha que maravilha. Estamos avançando, viu? Estamos avançando aos poucos, né? Que alegria, né? Cada vez mais a casa vai abraçando um número maior de famílias, aliviando na medida possível a necessidade, pelo menos as básicas, desses nossos irmãos. Lembrando que eles não se recebem só alimentos, tá? Eles vêm na nossa casa no sábado, no segundo sábado de cada mês, recebem o alimento espiritual, como todos, né? Uma palestra, um conforto, os passes, e depois eles levam o seu alimento físico, né, para casa. Mas o mais importante, nós lembramos que é o alimento espiritual. Lembramos que a casa tem um trabalho de sexta-feira que é importantíssimo, dedicado aos nossos irmãos dependentes, sejam dependentes químicos, tabagistas, né? Qualquer tipo de vício, que é estendido aos seus familiares. Então está aí o convite para quem conhecer, ou quem tem problema desse nível na sua família, é só comparecer no grupo. Lembramos que não é um trabalho mediúnico, é um grupo de companheiros especializados no trato com esses problemas, mas, associado a isso, né, temos o trabalho mediúnico dos nossos irmãos espirituais, que atendem especialmente esses irmãos com essa problemática. Então está aí o convite a todos. Os cursos já começaram, já estão na terceira aula. Então, aqueles que não se inscreveram ainda, agora vão ter que esperar para o ano que vem, né? Porque as classes estão lotadas, né? Que maravilha, né? Estamos com bastante alunos, graças a Deus. Cada vez mais o número de pessoas despertando o interesse para conhecer um pouquinho mais da doutrina, visando avançar no conhecimento do Espiritismo. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. É isso, queridos. Vamos, então, nos preparar para a nossa palestra de hoje. Vamos cerrar os nossos olhos um pouquinho. Vamos diminuir a luz. E assim, tranquilos e serenos, esquecendo todos os nossos problemas, nos colocando aqui nesta casa de corpo e alma, é que nós vamos trazendo a nossa tela mental, o nosso querido amigo de todas as horas, Jesus de Nazaré. Ó Mestre querido, aqui estamos nós novamente reunidos em Teu nome, rogando a vossa presença luminosa entre nós, através dos seus mensageiros da luz e da paz. Queridos mensageiros de Jesus, sê conosco, nesses momentos em que buscamos um pouco de conforto para as nossas almas doloridas. Queridos amigos do espaço, que conosco colaboram nesta casa, vos agradecemos nesses instantes o carinho, o aconchego, o acolhimento. Obrigado, queridos irmãos. E todos juntos, vamos até Deus nosso Pai e agradecer pela dádiva da vida, pela oportunidade desta encarnação, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, pelos nossos filhos, pelo nosso trabalho. Obrigado, Pai, por tudo que nos dá, pedindo apenas que trabalhemos pela nossa renovação interior. E assim, agradecidos, rogamos a vossa proteção para todos os nossos irmãos, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem. Hoje vamos contar com a presença sempre muito bacana do nosso querido confrade Marcos Cunha, que vai desenvolver um texto para nós relacionado à parentela, né? Karma e parentela. Karma e parentela, olha só, né? Essa ligação, né? Do livro Renovando Atitudes. Renovando Atitudes. Então, Marcos, que ele seja feliz, vamos envolvê-lo em muito carinho, muita luz, para que ele possa nos transmitir toda essa energia gostosa que viemos buscar. Marcos, por favor, querido. Boa noite a todos.
Que a paz do Mestre Jesus nos envolva a todos hoje e sempre. É um prazer novamente estarmos aqui, nesta casa. É sempre um prazer estarmos com os amigos de sempre aqui. E para falarmos sobre este tema bastante importante para todos nós. Carme Parentela, do livro Renovando Atitudes, ditado pelo espírito de Hamed, através de Francisco Espírito do Santo Neto. E a gente começa lembrando que quando se fala em parentes, e principalmente em karma e parentela, nós estaremos falando sobre a grande responsabilidade nossa em vivermos nas nossas famílias, com as nossas famílias. Nós sabemos que o nosso mundo atravessa momentos graves de interpretações erradas sobre muitas coisas. E isso se estende também aos lares. E muito se deve também à falta de estrutura de muitos lares que está acontecendo, refletindo isso na sociedade. Então daí a grande importância de nós nos apegarmos e entendermos qual é a função da família para nós e para a sociedade. E nós começamos com um trecho que está no capítulo 4, item 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: a união e a afeição que existem entre os parentes são indício da simpatia anterior que os aproximou. Olha a reencarnação aí, né? Também se diz, falando de uma pessoa cujo caráter, gostos e inclinações não tem nenhuma semelhança com os de seus parentes, que ela não é da família. E às vezes a gente fala mesmo isso, né? Que parece que tem algum na família que a gente fala, não deve ser da família, né? Porque ele tem gostos, atitudes, né? Ele é muito diferente da família. Bom, primeiro a gente tem que entender e falarmos sobre família corporal e família espiritual. A diferença que existe entre a família corporal e a família espiritual. E nós começamos com uma pergunta: por que existe a família? Será que a gente caiu de paraquedas na nossa família? Será que família foi um acontecimento fortuito na humanidade? Foram se criando? Não. A família existe porque ela é o suporte de maior importância para o homem. Homem, mulheres, para todos nós. Nós vivemos em uma sociedade. Em uma sociedade nós temos pequenas outras sociedades. A sociedade profissional, a sociedade religiosa, a sociedade no clube, a sociedade na escola. Então nós vivemos em pequenas sociedades. Tudo isso dentro de uma sociedade maior. Só que o lar, ele é a primeira sociedade em que vivemos. É ali que nós damos os primeiros passos aprendizados dentro de uma sociedade. Ou seja, o lar, ele é a menor célula de uma sociedade. É no nosso lar que nós começamos desde pequenos a aprender, a conviver uns com os outros, diferentes que somos uns dos outros. A aceitar essas diferenças. É no lar que nós começamos a aprender a perdoar aquilo que uns fazemos para os outros, e não o que os outros fazem para nós, mas o que uns fazemos para os outros. É no lar que aprendemos a participar, a entender essas diferenças, a auxiliarmos uns aos outros. É no lar que aprendemos a dividir. Não é? A gente não divide. Dividimos alegrias, dividimos tristeza, dividimos a bonança, dividimos a dificuldade, até a fome nós dividimos em um lar. É no lar que nós, primeiramente, vamos aprender a tudo isso. E, principalmente, é no lar que nós vamos aprender a amar.
Porque em amando e aprendendo a amar os do nosso lar, nós já vamos nos preparando para amar os de lá de fora, do nosso lar. Porque se nós não aprendermos no nosso lar a conviver, a aceitar, a dividir, a entender, a perdoar, a amar, como que nós vamos poder fazer isso lá fora? Se com os nossos caros nós tivermos essa dificuldade e não conseguirmos, e lá fora na sociedade, com as pessoas estranhas, vai ficar muito mais difícil. O nosso coração, ele bombeia sangue para o nosso corpo, não é? O lar é como o coração. Ele bombeia o que existir dentro dele para a sociedade. Se dentro do lar houver intriga, inveja, intolerância, brigas excessivas, transtornos dentro de um lar, é isso que nós vamos levar lá para fora. É isso que esse lar vai bombear e levar para fora na sociedade. Mas se dentro de um lar existir carinho, compreensão, aceitação, fraternidade, existir amor, é isso que esse lar vai levar lá para fora. Porque nós vamos passando para os nossos pequenos no nosso lar essas coisas. E eles vão levar lá para fora. Aqueles que têm seus filhos pequenos, seus netos pequenos, sabem muito bem disso. Porque todos nós um dia já fizemos isso com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos sobrinhos. E já fizeram conosco também, que os nossos pais nos ensinaram, nos mostraram caminhos. E aquilo que nós aprendemos, nós vamos levando lá para fora na sociedade. Mas a família existe antes disso ainda. Antes dessa reunião material ou física ou corporal, como queiram aqui. São as famílias espirituais. Os espíritos formam famílias na espiritualidade. No plano espiritual, unidos pelo quê? Pela simpatia, pela afeição, pelo amor que os une. E encontram-se depois aqui na Terra em algumas reencarnações. Encontram-se na família, encontram-se no trabalho, encontram-se no segmento religioso, encontram-se no bairro, em tantos lugares. Vocês já perceberam que muitas vezes nós encontramos um amigo no trabalho, fazemos uma amizade, por exemplo, no trabalho, e se torna o melhor amigo da gente para a vida toda, de afinidade, de carinho, de compreensão. Assim como nós encontramos isso nos nossos familiares. E a reencarnação nos propicia isso. Essa aproximação de famílias que já foram se unindo por ideais no plano espiritual, já foram estreitando laços no plano espiritual. Por que nos encontramos e vivemos uma vida de 30, 40, 50 anos com uma pessoa, dividindo, aceitando, amando, vencendo obstáculos? Eu e minha esposa, por exemplo, somos casados há 36 anos, nos conhecemos há 38 anos, e foi em uma festa onde as famílias se conheciam, alguma coisa? Não, nós nos encontramos no metrô, nós nos conhecemos no metrô de São Paulo. É verdade. Eu vou contar rápido para vocês. Há 38 anos nós nos encontramos no metrô de São Paulo. Eu tinha 19 anos, e eu era um jovem muito espiritualizado, vocês podem imaginar, como todos os jovens de 19 anos, né? E nós nos vimos no metrô lá, e aí houve aquela troquinha de olhares, aquela coisa que todo mundo conhece muito bem como que funciona, né? E eu, jovem espiritualizado que era, levei meu pensamento ao alto e agradeci. Pai, obrigado por colocar espírito tão valoroso na minha frente novamente. Ela me contou, só nas bodas de prata, quer dizer, 25 anos de casado, que ela também teve esse sentimento. E que também, quando ela me viu, ela também levantou o pensamento ao alto e disse: pai, de novo não, pai. Pois é, mas não teve jeito. Existem provas e expiações, e coitada teve que estar comigo até hoje. Mas é interessante,
Tirando a brincadeira, nós nos encontramos e nos conhecemos no metrô mesmo. Essa é a parte verdadeira da história. Então é interessante como você encontra uma pessoa de repente na vida em que não existe laços nenhum, aparentemente, e vive toda uma vida com essa pessoa, dividindo, aprendendo, como eu falei, aceitando, corrigindo, lutando para vencer os obstáculos juntos. E aí advém os filhos, e aí advém os netos, e por aí vai, você constitui uma nova família aqui. Mas essa família já estava lá, na espiritualidade. E aqui vamos nos encontrando para continuarmos o nosso projeto, o nosso trabalho de crescimento e de ajuda mútua, uns com os outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, eu ponho letra grande para não ficar pegando óculos toda hora, né? Tudo bem. Cada vez que eu venho aqui, eu aumento a letra um ponto. Eu acho que é um problema de letra. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14, item 8, tem um trecho que diz assim: há, portanto, duas espécies de famílias, as famílias por laços espirituais e as famílias por laços corporais. As primeiras, ou seja, as por laços espirituais, duráveis, se fortificam pela purificação e prosseguirão no mundo dos espíritos por meio das muitas migrações da alma. As segundas, pelos laços apenas corporais, frágeis, como a própria matéria, acabam com o tempo e muitas vezes se desfazem moralmente já na existência atual. Olha a importância de uma família que luta junto, que trabalha junto e que já vem há longo tempo trabalhando para se auxiliarem muito, ou melhor, para se auxiliarem uns aos outros durante a vida, aqui e no plano espiritual. E existem aquelas uniões difíceis em família, como nós falamos. Aquele que a gente fala, acho que não pertence à família, né? O pessoal chama do quê? De ovelha negra, muitas vezes. Às vezes nós temos numa família harmonizada um ente querido ali que traz uma série de transtornos. Às vezes temos isso na nossa família. E estas reencarnações desses espíritos que muitas vezes chegam com extrema dificuldade ainda de adaptação, de convivência, de aceitação com os outros, essas têm um duplo objetivo, de provas para uns, ou seja, para aqueles que os recebem, e de adiantamento para os outros, ou seja, de adiantamento para esse espírito que, num lar mais solidificado, num lar onde existe mais aceitação, mais amor, mais união, compreensão, ele começa a aprender mais isso e a se corrigir também. A espiritualidade não faz nada ao acaso, não joga dados. As coisas são bem elaboradas. E nós, lá no plano espiritual, vemos que um outro irmão, um outro espírito necessita e pedimos que ele reencarne junto de nós outros para nós o auxiliarmos, para nós o ajudarmos. Portanto, não devemos virar as costas para aqueles nossos chamados, entre aspas, parentes difíceis. Pelo contrário, devemos ajudá-los, porque eles estão ali por um motivo. E o motivo é esse, é de nós trabalharmos por ele. E aprendermos também com ele, para auxiliarmos aquele espírito que ainda está difícil no seu entendimento e no seu crescimento. Agora, a gente não pode jogar tudo na conta de vidas passadas, que a gente gosta de terceirizar, né? A gente, quando vira espírita, então, virou espírita é o seguinte: não, é problema de obsessor ou de vidas passadas. Sempre. É o obsessor ou é vidas passadas? A gente não, a gente é santo. Nós somos bonzinhos, né? É tudo problema das nossas vidas passadas. Não dá para a gente jogar tudo na conta de vidas passadas. Nós temos também a nossa responsabilidade. O espírito de Hamed diz assim: não são situações de vidas passadas que te complicam os relacionamentos afetivos, e sim a continuidade dos velhos modos de pensar. Então nós também temos que trabalhar a nós mesmos para que nós aceitemos o outro, o nosso ente querido, que nós achamos e dizemos muitas vezes que ele é difícil.
Mas será que não somos nós que estamos sendo difíceis? Será que somos nós que estamos estamos colocando um pouco de dificuldades para entender, para aceitar e para lidar com aquele irmão, entre aspas, digo de novo, difícil? Isso cada um de nós deve se questionar nessas situações. Jesus também falou sobre as famílias corporais e famílias espirituais. Certa vez ele encontrava-se em sua casa e grande multidão de pessoas estava ali. Seus irmãos e sua mãe estavam fora da casa. Quando chegaram, estavam tendo dificuldades para entrar, tamanho número de pessoas que lá estavam. E alguém então disse a ele: seus irmãos e sua mãe estão aí fora. E ele pergunta às pessoas: quem são os meus irmãos e quem é a minha mãe? Aponta para todos que estavam na casa e diz: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. É claro que Jesus não estava se desfazendo de seus irmãos e principalmente de sua mãe. É claro que não. O que ele está mostrando é que a família vai além da família corporal. É a família espiritual, porque todos nós somos irmãos e fazemos parte de uma única família, que é a família humana que existe. E o dia que nós compreendermos, e não é fácil, o dia que nós começarmos a compreender mais isso, nós vamos nos tratar melhores uns aos outros. Nós vamos nos amarmos mais. Nós vamos nos respeitarmos mais. Porque vamos ver então que todos fazemos parte de uma mesma família. E Jesus, quando fala isso, fala em relação a todas as pessoas e em relação à oportunidade. Aliás, Jesus não perdia a oportunidade de ensinar. E esse foi um ensinamento que ele dá, falando sobre família corporal e família espiritual. Não com essas palavras, mas deixa muito claro essa questão da família espiritual. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8, nós temos: o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. É hereditariedade espiritual. Porque materialmente, fisicamente, geneticamente, nós descendemos de quem? Dos nossos pais, dos nossos avós, não é? Mas espiritualmente nós descendemos de nós mesmos. Tudo bem, outro dia, numa palestra parecida, uma pessoa falou assim: mas se nós fomos criados por Deus, então nós descendemos de Deus. Claro, nós fomos criados pelo Pai. Mas o que eu quero dizer é que espiritualmente nós trazemos essa carga de tudo o que somos de nós mesmos e não dos nossos pais. Dos nossos pais nós herdamos a genética. E do nosso espírito nós herdamos o quê? As nossas conquistas, as nossas derrotas, os nossos valores, os nossos defeitos. Às vezes, é claro, dizemos: mas aquele filho parece tanto com aquele pai, não fisicamente, mas nos gostos, nos gestos, nas atitudes. Ué, mas nós não falamos da afinidade que une espíritos juntos numa mesma família? É quando a gente diz que filho de peixe, peixinho, não é? Então, peixinho né? É afinidade isso. Essa afinidade pode ser para o bem e pode muitas vezes não ser para o bem também. Porque muitos espíritos aqui se encontram unidos no mesmo local, com sérias dificuldades ainda de crescimento e de aprendizado. E temos ainda um inverso, famílias muito desestruturadas, espiritualmente, moralmente falando, e que tem na família que é um espírito mais elevado, moralmente, eticamente. E ali ele está também para auxiliar aqueles seus irmãos, através dos seus exemplos, através das suas atitudes. Porque os outros vão observando, aliás, através do exemplo das nossas atitudes, que nós ensinamos alguma coisa. Não é só através da imposição, não é? Os nossos filhos aprendem principalmente com as nossas atitudes, com os nossos exemplos. Jesus,
ensinava exemplificando, vivendo tudo o que ele ensinava. Joana de Ângeles diz, os filhos, e aí nós chegamos nos nossos filhos, claro, como nós falamos aqui. Os filhos não são realizações fortuitas, procedem de compromissos aceitos antes da reencarnação pelos futuros pais, de modo a edificarem a família que necessitam para a própria evolução. É a responsabilidade dos nossos filhos, que nós, como pais, como avós, como tios, tutores dos nossos pequenos, temos a vida toda, ensinando, mostrando caminhos, corrigindo, puxando a orelha quando precisa. É que eu estou olhando para o meu filho, hoje ele está aqui. Por isso que eu dei uma piscadinha para ele. Né? Mas é verdade. Não é enquanto eles são pequenininhos, que nem aquelas duas graças, Maria Eduarda e Leonardo. Maria Fernanda e Leonardo, isso. Duas graças. Aí estão lá os pais, os avós, todo mundo, né, ajudando os tios a criarem, mas ensinando comportamentos, atitudes, o que pode, o que não pode. Mas quando? Até 7 anos, até 8, até 10, até 15, até 20, até 30, até 40, até 50? Sempre. Porque essa obrigação, essa missão, essa tarefa nós temos de orientarmos aqueles que estão sob a nossa tutela, que estão junto de nós. E aprendermos com eles também, porque eles muito têm para ensinar. São crianças fisicamente, espiritualmente não são. Trazem uma carga enorme e muitas vezes vêm e nos auxiliam, nos ajudam, nos ensinam, mostram as coisas certas em que nós ainda não aprendemos. O fato de sermos mais velhos que os nossos filhos não significa que sejamos melhores espiritualmente do que eles, porque eles também são espíritos. E estão vindo de longo passado também, aprendendo muita coisa. Emmanuel, nosso querido Emmanuel, mentor de Chico, diz, temos no Instituto Doméstico uma organização de origem divina, em cujo seio encontramos instrumentos necessários ao nosso próprio aprimoramento para a edificação de um mundo melhor no nosso lar. É isso que nós precisamos. Cada um de nós precisa trabalhar a si próprio e trabalhar as bases do lar em que vivemos, para conseguirmos levar coisas boas para a nossa sociedade. É um trabalho árduo, é um trabalho difícil, mas nós temos a obrigação de fazer isso e temos condições de fazer isso. Trabalhar pelos nossos lares, para levarmos coisas boas para a nossa sociedade. Os nossos filhos pequenos de hoje, os nossos netos pequenos de hoje, são o futuro do nosso país lá na frente. Serão os nossos políticos, serão os nossos governantes, serão os nossos empresários. Serão homens e mulheres de bem se nós assim os ajudarmos a serem. E todos nós precisamos de ajuda, principalmente os nossos pequenos, os nossos filhos que aí estão. E para encerrarmos, pena que não está aqui os pequenos, nós vamos contar uma historinha que é uma mensagem ditada pelo espírito de Nélio Lúcio através do Chico Xavier. Essa história é contada nas evangelizações infantis, tá? Agora a gente volta para a evangelização infantil. Essa história chama-se A Galinha Carinhosa ou A Galinha Afetuosa, que diz assim: certo dia uma galinha carinhosa saiu à procura do seu ovo que havia desaparecido em uma noite de verão. Depois de vários dias procurando, encontrou um ovo. Mesmo não sabendo se era seu, ela o cobriu sob suas asas e o aqueceu carinhosamente quando saía para buscar alimento. Voltava com pressa para que o ovo não esfriasse. E sempre pensava, será meu pintinho, será meu filho. Em uma linda manhã, o ovo se abriu e nasceu um bonito filhote.
Ela o criou com todos os cuidados de uma mãe amorosa. No entanto, certo dia, o seu filhote cresceu e fugiu para uma floresta onde havia muitas árvores gigantescas. Ela tentou o chamar de volta, mas não teve resposta, porque o filhote era uma coruja aventureira, que queria sair pela noite e voar pelos galhos das árvores. A galinha ficou triste pelo que tinha acontecido, mas depois de um tempo ela encontrou um novo ovo e cuidou novamente dele. O novo ovo se abriu e nasceu um filhotinho pequenininho. Ela o protegeu com ternura e carinho de uma mãe. Porém, o seu filhote começou a crescer e ela percebeu que não se parecia com um pintinho. Tratava-se de um corvo muito esperto, que a abandonou novamente e se juntou aos seus colegas da mesma espécie. A galinha sofreu muito por ter perdido 8 filhotes, mas não perdeu a esperança. No outro dia encontrou um novo ovo, como tinha ovo ali onde ela ficava, hein? Tinha bastante, né? E repetiu a experiência, chocou-o e cuidou dele carinhosamente. Depois de alguns dias, o ovo se abriu e nasceu um lindo filhote. Quando o filhote começou a crescer, a galinha percebeu que este era o seu filhote, que havia desaparecido, pois era um pintinho. E pensou consigo mesma que este nunca iria lhe abandonar, porque era seu filho de sangue. No entanto, quando o pintinho cresceu, se tornou orgulhoso e egoísta, e muitas vezes a maltratava. Pelo contrário do que ela pensava, ele não ficou do seu lado, foi embora com uma outra turma de galinhas. É a historinha. A dedicada mãe chorou amargamente, porém encontrou um novo ovo, que resolveu cuidar, mesmo não sendo seu filho. Deste ovo nasceu um filhote amarelinho, parecia um pintinho. Mas durante o seu crescimento percebeu que era um filhote de pato. Vendo que ele era diferente dela fisicamente, achou que também não iria gostar dela como os outros. Mas passou um bom tempo e este filhote não a abandonou. A pata se tornou uma grande amiga dela e as duas se davam muito bem. A pata a amava como se fosse sua mãe de sangue. Depois de ter passado algum tempo, a sua filha Pata cresceu e começou a botar ovos. Porém, um deles desapareceu, da mesma forma que tinha ocorrido com sua mãe Galinha. Ela então resolveu procurá-lo e encontrou um ovo perdido, mas ao ver que não era o seu, o desprezou. Sua mãe viu o que ela tinha feito e lhe disse, filha, não faça isso. Não abandone este ovo. Eu cuidei de vários filhotes, somente um deles era meu filho de sangue. Porém, este meu filho só era fisicamente parecido comigo. Não tinha os sentimentos parecidos com os meus e acabou me abandonando. Eu te encontrei e você estava perdida. Sabia que não era minha filha, mas resolvi cuidar de você, mesmo sendo diferente fisicamente. Não sou sua mãe de sangue, mas hoje sou sua mãe de coração e somos muito amigas. Portanto, cuide deste ovo, mesmo não sendo seu filho de sangue. Devemos amar a todos e não esperar recompensa alguma pelos atos bons que fizermos. Sempre ajude quem você puder. Lembre-se disso. Ouvindo isso, a pata ficou envergonhada da sua atitude e começou a cuidar daquele ovo com muito amor, como se fosse o seu filho de sangue que havia perdido, e continuou cuidando de todos os ovos que encontrava perdidos como se fossem os seus próprios filhos. E encerramos mais ainda com uma citação de Joana de Ângeles que diz: não percamos a oportunidade de semearmos a paz e o amor dentro dos nossos lares. É isso. Obrigado. Muita paz a todos. Fica aí, porque agora tem as perguntas, os comentários, né? As curiosidades. Não sei se está... Alô? Está funcionando. Ok. Muito bem. Agora é com vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta? Querem fazer algum comentário? Querem contar outra historinha? Vamos lá. Eu achei interessante o que você falou. Quando a gente tem alguém em casa que a gente não tem a mesma afinidade, é um exercício da nossa parte, né? De você achar que não é o outro o problema. Às vezes é você e você nem percebe. Mas não é um exercício fácil. Não, com certeza não é. Você tem toda a razão. É um exercício. Você tem razão
Nas 3 coisas que você colocou, você tem razão. Qual é o seu nome? Adriana tem razão nas 3 coisas. Primeiro, é um exercício. Segundo, não é só o outro, é a gente também que às vezes precisa se corrigir. E terceiro, não é um exercício fácil. Eu diria que é muito difícil às vezes. Muito difícil mesmo. Mas é a oportunidade que nós temos de ajudarmos e de crescermos, de aprendermos. Porque se aprendermos a lidar com aquele difícil na nossa família, no nosso lar, se nós conseguirmos aprender isso, eu tenho certeza que vai ficar um pouquinho mais fácil aprendermos também a lidarmos com aqueles que estiverem fora do nosso lar. Porque nós vamos encontrar muitos difíceis lá fora. No nosso lar nós encontramos 1, 2. Oi? Às vezes mais difíceis ainda lá fora. É verdade, tem toda a razão. Às vezes mais difíceis lá fora. E aí é no lar, né, que a gente começa. Agora, se a gente não consegue entender e lidar com aquele difícil em casa, imagine lá fora. Muito mais difícil ainda. É um treino, exatamente. Muito bom mesmo. Treino. Quem mais? Opa, mais uma aqui. Só para te ajudar. Eu sempre fui a mais estranha da família, né? Que bom. Não, sempre fui. Eu nasci toda... eu tenho uns gostos diferentes. Que nem numa família toda, assim, por parte de pai da congregação, parte da mãe da católica. Eu vim frequentar um centro espírita. Eu gosto de coisas... Mas eu acho que foi uma oportunidade para minha família também crescer, né? E quebrar preconceitos, né? Então, claro. Assim... Às vezes, eu fui diferente desse lado, né? Às vezes eu tenho um ente que também passa por uso de drogas, enfim. Todo problema, toda situação, cada uma é um caso. Mas Sim. Eu acho que a gente sempre tem que procurar o crescimento, né? Eu cresci com a minha família, né? Aprendendo também a superar o preconceito deles, né? Porque aos poucos você vai mostrando que apesar do seu jeito, dos seus gostos, você é uma pessoa normal, né? E quebrando o preconceito. Eu acho que isso que foi mais bacana que aconteceu comigo e com a minha mãe, assim, pelo fato, por exemplo, de eu gostar de tatuagem, dessas coisas. Minha mãe sempre lidou isso, é ladrão, né? Assim, antigamente tinha essa coisa, né? E aí quando eu fiz, assim, coitada, foi uma coisa, assim, absurda para ela, mas foi a oportunidade dela aprender também a respeitar as pessoas que têm esse gosto, claro. Né? Então, acho que independente, assim, é difícil, mas com amor e com dedicação, a gente cresce. E uma coisa assim, a gente vem como filho, pai, mãe, mas a gente é ser humano, né? Exatamente. A gente só está mãe, a gente só está filha. Exatamente. Mas nós somos um ser humano, né? E você também aprendeu muito com eles. Aprendi. Claro. Eu acho que assim, tudo que eu sofri com falta de aceitação, hoje em dia me fez... Não sou uma pessoa evoluída, mas melhorou bastante. Estamos evoluindo, ninguém é evoluído. Se nós fôssemos evoluídos, nós não estávamos no mundo de provas e expiações. Já começa por aí, né? Então não somos nada de evoluídos, mas estamos nesse processo de crescimento. Qual é o seu nome? A Thalita falou uma coisa, aliás, nome de sobrinha, né? A Thalita falou uma coisa extremamente importante também. Eu não sou mãe, eu estou mãe. Eu não sou filha, eu estou filha. Por quê? Porque nós alternamos na nossa família, nas reencarnações, esses cargos familiares. Ora somos pais, ora somos avós, ora somos filhos, ora somos tios. Ora eu sou pai, ora ele é meu filho. Na próxima ele vai ser meu filho, eu vou ser o pai dele. Na outra a gente troca, eu sou pai, ele é filho de novo. Entendeu? Mas é assim mesmo, nós alternamos essa posição familiar. E isso é extremamente importante, porque nós vamos vivenciando com esses espíritos afins, ou espíritos que nós temos que nos afinizarmos muitas vezes, que ainda temos algumas pendências aí a resolver, mas essa alternância na família, de cargos familiares, digamos assim, isso vai nos fortalecendo. Vai nos deixando mais fortes, vamos aprendendo, como filhos, como pais, como avós, como irmãos, e por aí vai. Parabéns. Muito bem. Temos...
Ah, é verdade. E a mudança de sexo. Porque de repente somos o quê? As mães, as avós, as filhas, as tias. Isso, muito bem lembrado. Eu estava esquecendo disso, é verdade. Essa alternância também de sexo é muito importante, porque o espírito só vai crescer totalmente quando ele souber lidar com essas duas polaridades, a masculina e a feminina. Temos mais um minutinho, uma última perguntinha. Desculpa? Eu não entendi a pergunta. Ele quer saber se há essa troca de sexo e se o indivíduo volta como alcoólico de novo ou como drogado de novo. Ah, que ele pode voltar com essa mesma tendência? Com certeza pode. É aquilo. Enquanto nós não livrarmos do nosso espírito as nossas dificuldades, digamos assim, nós vamos voltando com estas tendências. Quando nós vivemos uma dependência química, ou seja, alcoólica, isso muitas vezes, se nós não conseguirmos resolver isso aqui, agora, há uma tendência de reencarnarmos numa outra oportunidade com essas tendências ainda, porque não resolvemos isso dentro de nós ainda. O problema está? Sim, claro. Sempre. Exatamente. Graças a Deus nós temos esse livre-arbítrio. Sim, sempre. Sempre seremos nós a decidir. Sempre. Mas nós vamos trazer essas cargas do nosso passado. E, como o nosso amigo falou, vamos usar o nosso livre-arbítrio para melhorar ou não. Agora. Ou para piorar, exatamente. Agora, a evolução é fato. Ela vai acontecer. Mais demorada ou não. Mas ela vai acontecer. Cresceremos espiritualmente. Evoluiremos espiritualmente. Se não pelo amor, pela dor. Mas isso vai acontecer, porque a vida nos leva para frente. Sempre vai depender de nós, é claro. Mas a dor é tão grande que chega uma hora o espírito cansa. O espírito cansa. E aí ele começa a enxergar a vida de modo diferente. Se fosse assim, então se não fosse assim, nós teríamos espíritos fadados aí ao mal por toda a eternidade, o que não é verdade. Muito bem, muito bom. Ok, gente, nosso tempo está se esgotando. Agradecemos ao querido companheiro Marcos. Eu que agradeço. Pela palestra. Eu que agradeço. Marcos, muito obrigado. Obrigado. E que ele nos contemple com mais aparições por aqui, né, Marcos? Se Deus quiser. Se Deus quiser. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Marcos. É isso, queridos. Essa é a proposta, né, da doutrina. Aprendermos sempre, de forma tranquila, como irmãos que somos, né? Muito bem, então agora vamos agradecer, já que recebemos tanto. Vamos agradecer novamente, silenciando nossos pensamentos, voltando a nos colocar naquela posição receptiva, buscando agora absorver todas as energias que já estão acumuladas na nossa atmosfera, energias salutares, que viemos buscar nessa casa de caridade. E aproveitamos, fazemos nossas vibrações, doemos por nossa vez, né? Doemos as nossas energias. Pai de amor e bondade, a Ti, Pai, levamos nossos pensamentos e rogamos que a Tua misericórdia se estenda sobre todos os nossos irmãos em humanidade. Em especial, Senhor, rogamos por aqueles que estão em guerras ou em conflitos, para que encontrem o caminho da paz, o caminho do entendimento. Pai, rogamos pela nossa pátria, o nosso querido Brasil, a pátria do Evangelho, o coração deste mundo, para que Ismael, esse anjo bom, estenda as suas asas luminosas sobre o nosso povo, sobre nossos governantes, para que nós também sejamos exemplo de solidariedade para todos os nossos irmãos em humanidade. Que encontremos o caminho da concórdia e da paz, através do diálogo e da compreensão. Pedimos, Pai, em favor de todos os nossos irmãos que sofrem provações e expiações, as mais variadas onde quer que estejam, sejam todos fortalecidos e amparados pelas correntes do bem e da luz, que se fortaleçam para continuarem o trabalho que têm de fazer
na construção de si mesmos. Pai, que a vossa bondade se derrame sobre os nossos irmãos que ainda se demoram na crosta, nos umbrais, nos vales, onde houver sofrimento, Pai, um irmão nosso em sofrimento, que sejam socorridos pelas equipes luminosas, os seus prepostos de luz, pelos inimigos da paz, por todos aqueles que se colocam contra o Evangelho, contra a expansão do Evangelho nas consciências, que um dia também eles sejam despertados. Pedimos, Pai, pelos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem, que nos caluniam. Pai, dai-nos a oportunidade de um dia nos entendermos como irmãos que somos. Vibremos pela confraternização religiosa, para que sejamos finalmente um só pastor, um só rebanho, um só pastor. Vibrar por essa casa de caridade, muita luz e paz para todos os trabalhadores dessa casa, encarnados e desencarnados, pelos nossos amigos, pelos nossos parentes, por todos aqueles que necessitam do nosso amparo, e por aqueles que já retornaram à pátria espiritual e que continuam sendo nossos queridos, nossa parentela querida, nos outros planos da vida. E por fim, Pai, queremos que a Tua luz nos alcance, a cada um individualmente, fortalecendo a nossa vontade para fazermos o que viemos de fazer, fortalecer a nossa fé, para que acreditemos na promessa de Jesus, de construir realmente o Teu reino dentro de nós mesmos. E paz, paciência, Pai, para superar dificuldades e obstáculos que se apresentam na atual jornada evolutiva. Que não nos falte, Pai, a Tua luz, as Tuas bênçãos, hoje e sempre, que assim seja. E assim, profundamente agradecidos aos irmãos espirituais que nos assistiram até esse momento, nós queremos encerrar essa parte dos nossos trabalhos, agradecendo aos amigos espirituais, a Maria, nossa mãe, a Jesus, o nosso mestre, e ao Pai de amor e bondade, que sustenta a nossa vida, hoje e sempre, que assim seja. E assim, queridos, permaneçam tranquilos e serenos, e vamos receber os passes magnéticos e espirituais. Boa noite a todos, que tenham todos uma boa semana.